falo que a gente pode aprender muito com as plantas. Mas em que sentido? Como assim? Como que a gente pode aprender com as plantas? Hoje eu vim responder isso para vocês com 4 dicas bem legais e que você já vai entender do que eu tô falando. Essas dicas, na verdade, são habilidades que a gente pode olhar para as plantas, entender que elas são assim e trazer isso para nossa vida. São grandes aprendizados que eu sigo todos os dias. Eu penso nessas dicas na minha vida e eu quero que você também, talvez você consiga aproveitar elas da forma como eu aproveito, e por isso que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Eu estou aqui cheia dos meus post-its para que eu lembre de tudo que eu tenho que falar com vocês, então se caso eu olhar para baixo, vocês já sabem, né? Eu tô aqui no chão da sala da minha casa, sentadinha, vocês já são de casa, então pegue um papel e uma caneta que esse vídeo aqui, talvez você vai gostar de anotar algumas coisas. Eu quero que você sente aqui comigo e se sinta muito à vontade. A primeira grande lição, a grande dica, o grande aprendizado que eu tiro com as plantas é com relação a você não precisa ser um especialista. Como assim, Carol? Já vou explicar. As plantas não são grandes especialistas, as plantas são grandes generalistas, elas entendem um pouquinho de cada coisa. Você já parou para pensar nisso? Como que isso acontece? Assim, por que eu tô falando dessa forma? Porque muitas vezes a gente não age, muitas vezes a gente não faz o que a gente poderia fazer, porque a gente sempre pensa que a gente precisa estudar um pouquinho mais, que a gente precisa ser um pouquinho melhor naquilo, e aí a gente sempre vai estudando um pouquinho mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que a gente precisa estudar, e a gente nunca se sente pronto para fazer alguma coisa de fato. A gente sempre busca afunilar o nosso conhecimento para que a gente se torne cada vez mais especialista. E não é assim que as plantas trabalham. As plantas são grandes generalistas. Elas contêm princípios ativos inúmeros, muita quantidade de princípios ativos. Ou seja, a planta não possui um princípio ativo. A calêndula, ela é muito boa para alergia, ela é muito boa para a pele, ela é boa em vários sentidos, ela não é boa só em uma coisa. Assim como o alecrim. O alecrim ele atua de diversas formas dentro da fitoterapia, dentro da fitoenergia. Ele não é especialista em uma determinada coisa. Quando a gente começa a olhar que as plantas, elas justamente são boas porque elas carregam muitos princípios ativos e que esses muitos princípios ativos vão, no final das contas, realizar uma função ou várias funções bem feitas, e que se não fosse essa junção de princípios ativos diferentes, o resultado não seria o mesmo. Ou seja, tudo na tua vida é importante, todos os estudos de diversas áreas, tudo aquilo que você aprende em diversas áreas é importante para você executar o que você pode executar hoje. Então você não precisa ser um especialista para realizar alguma coisa. Olhe para as plantas que isso vai ficar cada vez mais claro para você. E quando eu entendi isso, eu comecei a executar, eu comecei a fazer muito mais coisas do que eu fazia. Foi uma grande lição em que me destravou muito assim para executar, para fazer, para sair do chão. A segunda lição é que você não precisa ser bom em tudo. Você acha que a calêndula está preocupada porque a calêndula não... Vamos lá, o que a calêndula não faz? Ela não está preocupada em aumentar a imunidade, ela não está preocupada em ser uma relaxante muscular, por exemplo. A calêndula sabe que ela é boa na função que ela tem, nas funções que ela tem, e tá tudo bem. As plantas não estão nem aí para especialidade, nem aí para as coisas que elas não podem abraçar. Assim como o alecrim, ele tem todos os benefícios dele, ele não se preocupa com aquilo que ele não é bom. E por que a gente se preocupa? A gente dá muita ênfase para aquilo que a gente não é bom. Geralmente, a gente tenta ser melhor, a gente tenta se melhorar naquilo que a gente é bem ruinzinho. E aí a gente consegue aumentar um pouco o nosso nível nesse negócio que a gente é bem ruinzinho. Só que em compensação a gente não fica ótimo em nada, porque aquilo que a gente já era bom vai ficar tudo no mesmo patamar, vai ficar tudo mediano, tudo muito medíocre. Ou seja, as plantas elas são excelentes naquilo que elas se propõem a ser.
Elas não ficam tentando, não, mas eu não sou boa naquilo e vou tentar fazer isso. Não, elas não estão nem aí com isso. A gente pode tirar essa grande lição da nossa vida. Ou seja, esse segundo item, ele tá falando pra gente olhar para aquilo que a gente já é bom e potencializar aquilo que a gente já é bom. Isso vai fazer com que você fique ótimo naquilo e aquilo que você é ruim, não liga para isso, não dê bola para isso nesse momento, tá? É uma grande lição que as plantas elas podem nos trazer. A terceira lição é sobre as formas de extração. A gente sabe que quando a gente vai fazer um chá, existem dois métodos principais, que você pode fazer um chá por infusão e você pode fazer um chá por decocção. A infusão, você vai primeiro esquentar a água e jogar essa água quente por cima das plantas. Geralmente plantas mais macias, as folhas e as flores. A decocção, para cascas, raízes e plantas mais duras, você vai colocar tudo junto para ferver. E eu quero que você agora descubra qual é o teu método de extração. Como assim? Não entendemos. Vamos lá. Se você é uma pessoa mais sensível, se você é uma pessoa que precisa de tempo para trabalhar, você precisa ter essa liberdade, você não gosta de muita pressão, você gosta de se sentir mais livre, você é uma pessoa mais delicada nesse sentido, provavelmente você trabalhe melhor por infusão, naquele método em que você não vai queimar você, que não vai te colocar para ferver junto nesse ambiente de pressão. Se você é uma pessoa que trabalha sob pressão, que gosta de um ambiente um pouco mais hostil, que se vira bem, que pensa de última hora, que consegue reagir nesses casos, você provavelmente trabalhe melhor, ou seja, uma pessoa melhor por decocção, em ambientes um pouco mais hostis, um pouco mais durões. Ou então, se você é um pouco mais sensível com tudo isso, você gosta um pouquinho mais de liberdade, provavelmente é infusão. Entendendo isso, você consegue saber quando que você está na sua melhor potencialidade, como que você vai ser melhor, qual é o resultado que você vai gerar. E isso não falando somente sobre trabalho, mas pode ser falando da tua vida pessoal, dos estudos, de qualquer área da tua vida. É muito importante a gente saber como que a gente reage àquela água mais quentinha, mais gostosinha ou aquele ambiente sob pressão que coloca um fogo. Então é muito legal a gente olhar para esses dois métodos de extração. E o quarto item, o quarto e último item desse vídeo aqui, sobre as plantas, é uma dica muito boa que a gente segue desde que nós começamos a Planta Amor, que faça parte de um blend. Isso mesmo, nós não vendemos chás separadamente, nós não trabalhamos com uma planta só separadamente, porque a gente entende que quando as plantas elas compõem um blend, elas se tornam muito melhores. Um blend é uma misturinha onde todas as plantas juntas elas vão conseguir se potencializar, ou seja, sozinho você é bom, mas junto com outras pessoas, com equipe, com um grupo de amigos, com apoio, você pode se tornar ainda melhor. Então essa dica de faça parte de um blend, ela é muito valiosa. Sabe aquele ditado de que a gente sozinho a gente vai rápido, mas junto a gente vai mais longe? É exatamente disso que eu tô falando, faça parte de um blend. Então olha só, vamos recapitular, peguei meu post-it aqui pra gente recapitular o que a gente aprendeu com esse vídeo, com essas lições das plantas. Primeiro, que as plantas não estão nem aí para as especializações, as plantas são multipotenciais, elas são muito felizes assim. Segundo, que as plantas não se exigem ser maravilhosas em tudo, elas são maravilhosas naquelas funções que lhe foi, que elas estão ali para tratar, naquela função que existe para ela. Então, ela não se preocupa com aquilo que ela não sabe fazer. A terceira lição é que você precisa descobrir em qual ambiente você se sai melhor e depois qual é o grupo que você pertence, qual blend você quer fazer parte na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, tenha te provocado alguns pensamentos aí.
E se esse foi o seu caso, comenta aqui embaixo que eu quero muito conversar com vocês, continuar esse bate-papo, eu vou adorar saber se esse vídeo te ajudou. Se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal também, que toda semana a gente está colocando 2 vídeos aqui, sempre falando sobre plantas, sobre natureza, sobre aprendizados e tudo isso. Eu te vejo no próximo então e até!